E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, vocês vêm aqui nos comentários desse vídeo e deixam outra pergunta para que eu responda na semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o final dos tempos. Então desde o início eu vou te pedir para deixar o like no vídeo, para se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, e usar os comentários para opinar sobre as perguntas que eu vou responder agora, e também deixar o seu questionamento para a semana que vem. Começo com a pergunta do Henrique Alves. O que você achou da declaração do Adilson que o Cruzeiro vai subir com o pé nas costas? Henrique, obrigado pela pergunta. Eu acho que essa é só mais uma das declarações desnecessárias do Adilson Batista. Não é a primeira, não vai ser a última, ele está se especializando nesse tipo de coisa, mas eu acho que nem jogadores, nem diretoria, nem comissão técnica, muito menos a torcida, ninguém pode esperar facilidade na disputa da Série B, porque não vai ser fácil. Esse negócio de falar que vai subir com o pé nas costas só tem poder para realmente tirar o foco e atrapalhar as coisas. O Cruzeiro tem que levar isso muito a sério. A torcida não pode achar que o Cruzeiro vai passear na Série B, porque isso provavelmente não vai acontecer, sem falar no fato da gente começar devendo 6 pontos. Eu não acho que o Adilson fale essas coisas por mal, eu acho que é uma tentativa de elevar o moral da torcida, algo assim, mas eu realmente acho que isso tem um potencial muito mais negativo do que positivo. A gente tem que ter o pé no chão, tem que trabalhar muito sério. Eu acredito muito no trabalho do Enderson, acho que o nosso elenco é sim um dos 4 melhores da Série B tranquilamente, e nós temos todas as condições para subir, mas falar que vai subir com o pé nas costas aí já é outra coisa, tá? Isso aí é completamente fora de lógica. O Cruzeiro vai ter que ralar demais, cara, vão ser muitos jogos complicados e a gente precisa encarar com toda a seriedade do mundo, justamente para que consiga, se for o caso, subir com o pé nas costas. A única coisa que a gente não pode é achar que vai ser fácil, porque definitivamente não vai ser, como nunca é. O Igor Jesus 33 pergunta: você acha que colocar o Jean na lateral é desperdício? Para mim ele renderia melhor no meio campo junto com o Jadson. Igor, obrigado pela pergunta. Cara, eu acho assim, o Jean, ele é um jogador que ali há 5, 6, 7 anos atrás, ele era um excelente nome para ser volante, ele seria titular absoluto tranquilo do Cruzeiro. Agora, nas últimas temporadas, desde que saiu do Fluminense, o Jean é muito mais lateral do que volante. E eu tenho algumas dúvidas com relação à capacidade física dele, seja para jogar no meio campo, seja para jogar na lateral. Ele não é um cara que vai conseguir ser aquele lateral passando toda hora, fazendo corredor. Ele não é mais esse jogador, a idade chega para todo mundo e o jogador naturalmente vai mudando um pouco. E eu acho que por uma questão de equilíbrio, né, e de opções no elenco, faz mais sentido aproveitar o Jean pela lateral direita, porque no meio campo a gente tem o Henrique e o Ariel Cabral, que eu acho que disputam uma posição, mas tem o Jadson, tem o Machado, tem o Adriano, tem muita gente disputando ali no meio campo, inclusive jogadores tão experientes quanto o Jean, e como a gente só tem um lateral direito no elenco, que é o Cáceres, eu acho que é mais natural que o Jean dispute posição pelo lado, até para que ele tenha também mais oportunidades de jogar, né, porque eu não consigo garantir que o Jean seria titular no meio campo, inclusive eu não acho que ele seria titular na minha ideia, tá, como a gente tem o Ariel, o Henrique aí, eu até gostaria de um meio campo mais jovem ali com o Jadson e com o Adriano, por exemplo. Acho muito difícil, acho que o Enderson vai usar um jogador experiente e o outro vai ser o Jadson, até porque é um jogador muito promissor, muito talentoso e tem uma característica única nesse nosso elenco, que é ser um volante muito dinâmico, que aparece para jogar. Eu gosto demais do futebol do Jadson. Resumo da ópera: eu não acho que seja desperdício, eu acho que é uma questão até natural pra gente fazer um equilíbrio do elenco, até porque é muito difícil achar um lateral direito que seja assim convincente. Nós não sabemos como o Cáceres vai render. O Jean é um cara que vai oferecer mais ou menos aquilo que o Edilson vinha oferecendo no primeiro semestre, um lateral que sabe fazer o papel defensivo, ofensivamente não é um cara de fazer ultrapassagem, mas tem ali sua característica, tem um bom passe, é um jogador que sabe fazer um cruzamento também. Então eu acho que o Jean, ele é opção para jogar em qualquer uma das duas e eu não trato isso como desperdício, não. O Admilson de Araújo pergunta: se o Cruzeiro fizer a transmissão dos jogos de forma independente para as plataformas de YouTube, Facebook e Instagram, você acha que poderia ter um ganho maior que as cotas de TV? Admilson, obrigado pela pergunta. Nesse momento é impossível que os clubes consigam arrecadar por transmissões próprias algo próximo ao que eles recebem no valor de transmissão que é pago pela Rede Globo, por exemplo. E você quer a prova cabal disso? É a
situação do Flamengo, tá? O Flamengo, por exemplo, que fez toda essa movimentação junto ao governo federal para conseguir MP, para transmitir 2, 3 jogos do Campeonato Carioca, né? E depois até entrou em contradição querendo transmitir a final contra o Fluminense também, enfim. Mas alheio a tudo isso, o Flamengo fez aquela primeira transmissão, aí veio gente inventando número, falando que o Flamengo tinha arrecadado 30 milhões, o que é um completo absurdo, tá? E a grande prova de que o Flamengo teve um ganho muito abaixo do esperado é que logo no segundo jogo que eles foram transmitir, eles já tentaram cobrar da torcida através daquela plataforma Maicujo. Deu um monte de problema. Em cima da hora eles acabaram abrindo o sinal também para transmissão através do YouTube e tudo mais. Então, na minha opinião, essa questão de transmissão por redes sociais, hoje ela meio que concorre com a TV a cabo, por exemplo, sabe? Quando a gente tem, por exemplo, o Premiere FC, quem tem o Premiere FC e tem ali também aquele serviço para poder assistir as partidas online, seja pelo seu celular, pelo seu computador e tudo mais, beleza, né? Isso aí é uma coisa que é um complemento para um pacote. Agora, essa coisa que o Flamengo fez, por exemplo, de abrir mão do dinheiro da TV que pagaria pela transmissão e querer jogar essa conta para a torcida pagar, eu acho que é um contrassenso, eu acho que é uma forma de explorar a sua torcida e no final das contas você está comprando uma briga política, o Flamengo está perdendo dinheiro e quem está mais perdendo ainda é o torcedor, porque muita gente está ficando sem ter oportunidade de assistir e muita gente está tendo que pagar ao Flamengo para poder ver o próprio jogo, sendo que quando é a TV que paga ao clube para ter a transmissão do jogo, não é você que é diretamente impactado. Essa grana não sai diretamente do seu bolso, embora indiretamente tenha toda uma cadeia aí que se interliga. Pode ser que daqui a alguns anos a coisa mude? Pode, tá? Mas eu diria para você que pelo menos nos próximos 5, 10 anos é impossível que essas plataformas digitais paguem perto do que a TV aberta paga hoje. E vamos olhar lá para fora, tá? Para os outros países, para os grandes clubes do futebol mundial. Vocês conhecem algum clube que não vende o seu direito de transmissão ou que ignora a grana de TV? Não existe. Na verdade, o único clube, né, que faz a sua própria transmissão é o Benfica, lá de Portugal, e por sinal é um clube que tem uma TV própria, com programação própria, tá? E ainda assim é um clube que não anda muito bem das pernas financeiramente, não. Mas olha lá, os times da Premier League, do Campeonato Espanhol e tudo mais, todo mundo depende de grana de verba de TV, gente, até porque lá a grana é muito mais alta do que é aqui, tá? Então, assim, eu entendo que muita gente, por exemplo, não goste da Globo, queira tratar a Globo como a vilã dessa história, é o direito de cada um, até porque muita gente tá misturando questões políticas e tudo mais nessa história. Mas quando você olha friamente pro valor que é pago pelos outros players, né, que o pessoal gosta de chamar aí, ninguém vai pagar perto do que a Globo paga pros clubes, não vai pagar. E nesse momento o Cruzeiro nem poderia tentar algo assim, porque se não me engano a gente tem contrato com a Globo assinado até 2024, tá? Então até 2024 quem vai transmitir os jogos do Cruzeiro é realmente a Rede Globo. E se o próprio Flamengo tá perdendo dinheiro com essa situação, o Flamengo que arrecadou quase R$1 bilhão na última temporada, imagina o Cruzeiro que vive uma crise financeira tão grande. A gente não pode abrir mão de uma grana certa por uma grana duvidosa e que nos exemplos que a gente tem, ninguém tá arrecadando nem perto do que arrecadaria vendendo seus direitos de transmissão. O João Silva pergunta, Nelinho jogou mais no Cruzeiro ou no Atlético? João, obrigado pela pergunta. É importante a gente pontuar antes de qualquer coisa que o Nelinho é ídolo tanto no Cruzeiro quanto no Atlético, conquistou títulos pelos dois clubes, mas eu acho que todos concordamos que o Nelinho jogou mais bola e jogou mais vezes pelo Cruzeiro, né? Até porque o período que ele passou na Toca da Raposa foi muito maior. No Cruzeiro ele jogou 410 partidas e marcou 105 gols, já no Atlético o Nelinho jogou 247 jogos e fez 52 gols. E o interessante é que ele ganhou 4 campeonatos mineiros a serviço do Cruzeiro, 4 campeonatos mineiros a serviço do Atlético, tá? Mas o momento mais brilhante da carreira do Nelinho foi realmente jogando pelo Cruzeiro, né? Porque pelo nosso clube ele ganhou o principal título da carreira dele, que foi a Copa Libertadores de 76, e a serviço do Cruzeiro também, que o Nelinho jogou 2 Copas do Mundo, tá? Jogou tanto a Copa de 74 quanto a de 78 e jogou também 2 Copas América. Por tudo isso eu concluo que o Nelinho fez mais pelo Cruzeiro do que pelo Atlético, mas é sempre importante lembrar, ele também é ídolo do Atlético, é uma das poucas unanimidades na história do futebol mineiro, né? Um cara que realmente tem a mesma idolatria com as 2 principais camisas do estado. O Jaime Neto pergunta, o que a saída de Jonathan Robert e Everton Felipe pode afetar o elenco? Não creio que afete em nada. Jaime, obrigado pela pergunta. Eu acho que o que afeta é no número de opções, né? Porque, por exemplo,
exemplo, o Everton Felipe é um jogador que já tem um pouco mais de rodagem em Série A de Campeonato Brasileiro e poderia ser importante em alguns momentos ali como peça do elenco, mas não como titular, na minha opinião. Já o Jonathan Robert, apesar de ser um jogador habilidoso, eu acho que é um camarada sim, que ele chegou ao Cruzeiro com uma banca que não se justifica, né? Ele era um menino que tinha um jogo como profissional no Grêmio e chegou ao Cruzeiro, o Adilson dando a ele uma condição de titular que eu realmente acho que em nenhum momento ele fez por merecer. No final das contas, são dois jogadores que eu acho que até têm talento, podem se desenvolver, se tornar jogadores bem melhores no futuro, mas nessa temporada eu não acho que nenhum deles teria um papel preponderante no time do Cruzeiro. Então eu também não acho que a gente tenha perdido grandes coisas, não. Até porque o espaço que esses jogadores ocupavam, ele pode ser utilizado agora por jogadores mais jovens e que são patrimônio do Cruzeiro, né? Caras que podem render pra gente dentro de campo e futuramente numa venda também. No caso de Everton Felipe e Jonathan Robert, se eles aparecessem bem, se valorizassem, eles iriam para outro lugar e quem receberia por isso seria Grêmio ou São Paulo, não o Cruzeiro. Então eu acho que a saída desses jogadores pode ter até um impacto mais positivo do que negativo, desde que outros jogadores tenham a oportunidade e consigam abraçar esse espaço, né? Coisa que o Everton e o Jonathan não conseguiram. Realmente são jogadores que foram embora e não vão deixar saudade por aqui, não. O Pedro Lhoa pergunta: o Cruzeiro vinha vivenciando um problema com o jogo aéreo. Você acha que isso passa pela qualidade dos jogadores ou pelo treinamento? Se for por qualidade no jogo aéreo dos jogadores, deveríamos mudar as peças, por exemplo, Kaká de volante e Arthur, que é mais alto na zaga? Pedro, obrigado pela pergunta. Na minha opinião, essa coisa de problema no setor defensivo normalmente é por falha de posicionamento, tá? É claro, né? Se você só tiver jogadores de 1,5 m no time, você vai ter problemas com a bola aérea e não tem muito o que fazer, independente de quão seja bom o seu treinamento para defesa. Mas no caso do Cruzeiro, os nossos zagueiros que costumeiramente vinham jogando, Kaká e Léo, são caras de mais de 1,80 m. A gente tem jogadores um pouco mais altos ali, o Ariel Cabral, um jogador alto, o Adriano, um jogador alto, o próprio João Lucas, que vem sendo o lateral esquerdo, também é um jogador forte fisicamente, um jogador alto. O Marcelo Moreno, centroavante que volta na bola defensiva, também é um cara que faz muito bem esse papel, ele é excelente na bola de cabeça. Então, pra mim, o problema não é a altura, tá? Tanto que em alguns jogos que o Arthur jogou, que é um zagueiro mais alto que o Kaká e que o Léo, a gente também teve problemas na bola aérea. Não é simplesmente botar um pirulão ali que vai tudo ser resolvido. Pra mim, o segredo é realmente posicionamento, é treinamento, é o encaixe dessa marcação que o Adilson não conseguiu acertar no primeiro semestre, e acho que a gente pode se virar muito bem com Kaká e Léo na zaga, seja Henrique, seja o Ariel ali como um dos volantes. O Jadson é mais baixinho, mas aí a gente tem que compensar porque ele vale a pena pelo que joga com a bola no pé. Então, pra mim, esse problema vai ser resolvido com treinamento e acredito que o Anderson vai conseguir fazer isso, porque no time do América que ele treinou, por exemplo, né, a bola aérea era um dos diferenciais naquele time que acabou sendo campeão da Série B, e no próprio Goiás, que ele treinou algumas temporadas até na Série A do Campeonato Brasileiro, o time também tinha boas jogadas de bola aérea, mesmo não tendo jogadores tão altos, né? Eu lembro que o Eduardo Sacha, por exemplo, fez alguns gols de cabeça naquele campeonato, sendo ali um cara com menos de 1,80 m, é um tampinha, mas que ainda assim, por bom posicionamento e por jogadas bem ensaiadas, bem treinadas, conseguia ter um desempenho legal. O Breno Couto pergunta: você acha o Gabriel Xavier um jogador bom? Ele poderia ser nosso camisa 10 esse ano? Breno, obrigado pela pergunta. Cara, eu acho que o Gabriel Xavier, ele é um jogador um pouco estranho, tá? Por quê? Quando você olha pra ele jogando, especialmente a passagem dele pelo Cruzeiro, a gente tem vários lances ali de belos dribles dele, belas jogadas e tudo, mas jogando mesmo bola no pé, o Gabriel Xavier teve muitas oportunidades e fez muito pouco com a camisa do Cruzeiro. Foram pouquíssimos gols, se eu não me engano foi só um gol em jogo oficial naquele clássico contra o Atlético, também pouquíssimas assistências. Ele era um jogador muito pouco efetivo quando esteve no Cruzeiro. Depois ele teve passagens por empréstimo, tanto por Sport quanto por Vitória, também não conseguiu vingar, não conseguiu deslanchar na carreira, e aí o Cruzeiro emprestou ele pro futebol japonês, lá pro Nagoya Grampus, né, e por lá ele teve uma ótima temporada enquanto eles estavam disputando a Série B, marcou muitos gols, deu muitas assistências, foi um dos principais nomes no acesso para a primeira divisão do Japão. Aí os japoneses compraram ele tá jogando por lá, vem oscilando, tá? Ele não vem tendo um desempenho tão bom quanto teve naquele início, inclusive ele deu uma caída boa de desempenho, mas ainda assim é um jogador importante por lá.
Então eu resumiria o seguinte: o Gabriel Xavier é um jogador ruim? Não, ele não é ruim. Ele tem suas qualidades, mas ele não é um jogador confiável, assim, dá 10 pra ele que ele vai resolver. Porque ele nunca foi esse cara na carreira toda, e ele já não é nenhum menino. É um camarada que tem bom potencial, eu acho que ele poderia ser muito mais do que acabou virando, tá? Mas hoje ele é um jogador importante lá no Nagoya, então de toda forma ele não seria uma opção pro Cruzeiro, porque a gente não tem condição de trazê-lo. E hoje, olhando para as opções que a gente tem, eu acho que o Gabriel Xavier seria um cara para disputar a posição, por exemplo, com Regis e com Maurício. Quem que eu prefiro botar para jogar, o Maurício ou o Gabriel? Eu prefiro o Maurício, porque eu acho que o Maurício é um moleque que pode render muito mais pro Cruzeiro dentro de campo e também uma venda no futuro. A gente nunca pode esquecer da crise financeira que o Cruzeiro vive. O Gabriel Xavier é um jogador muito menos confiável, na minha opinião, porque ele nunca conseguiu ser regular em alto nível. E para fechar, o Elodan Oliveira pergunta: imaginando uma situação mais do que maluca, se o Cruzeiro tivesse grana para contratar Messi ou Cristiano Ronaldo para jogar no Centenário, quem você daria preferência? Dan, obrigado pela pergunta. Essa eu coloquei só pela polêmica vazia de Messi ou Cristiano Ronaldo mesmo, que é óbvio que o Cruzeiro não vai ter condição de contratar um camarada desse, nunca, tá? Ainda mais na situação que a gente vive, né? Mas vamos lá, polêmicas vazias, Messi ou Cristiano Ronaldo? Eu prefiro o Cristiano Ronaldo, tá? Pela característica de jogo, pelo histórico que ele tem, por ter se desafiado um pouco mais na carreira, né? Jogado em Portugal, jogado na Inglaterra, jogado na Espanha, agora jogando na Itália, sempre marcando muitos gols, sendo protagonista do seu time, coisa que o Messi também é. Talvez a gente possa até concordar que o Messi é um jogador mais talentoso que o Cristiano Ronaldo, mas eu acho que o Messi é um cara que acabou tendo a situação muito facilitada, né? Porque desde criança foi jogar no mesmo time, entrou num time formado, num time campeão, que tinha Ronaldinho Gaúcho, que tinha Eto'o, que tinha Henry. Então, assim, o início do Messi foi muito mais simples, ele nunca teve que assumir a responsabilidade tão jovem, e quando ele assumiu a responsabilidade, ele estava mais do que preparado para isso, né? Porque o time deu toda a estrutura para ele. É um jogador espetacular, eu gosto muito dos dois, confesso que não gosto do Barcelona, tá? Mas acho o Messi um jogador espetacular, assim como o Cristiano Ronaldo, e entendo que a gente tem que curtir os dois, porque talvez esses camaradas sejam os melhores jogadores que nós vamos ver jogar na nossa vida. E eu acho que é uma coisa que pouca gente pensou, por exemplo, quando tava vendo o Pelé, quando tava vendo o Maradona, que eu não tive oportunidade de ver esses caras, mas para muita gente daquela geração foram os melhores jogadores que eles viram, tá? E a gente agora tá vendo dois caras que eu acho que podem estar pelo menos na mesma discussão entre esses maiores da história do futebol, tá? Então eu aprecio o jogo de ambos, mas por característica, por estilo, eu gosto mais do Cristiano Ronaldo. Isso não significa que eu não gosto do Messi, eu apenas prefiro o português, até pela forma como se porta em campo, pela liderança que tem sobre os demais atletas. Se gostou do vídeo, eu peço que você deixe o like, que se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, e que use os comentários aí também para opinar sobre esse vídeo e deixar o seu questionamento para a próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!